No nosso último estudo, falamos sobre o sexto mandamento, não matarás, e como ele expõe um grave problema da nossa cultura, a cultura que batizamos de uma cultura de morte. Pois bem, o sétimo mandamento, não adulterarás, nos mostra um outro grave problema com a nossa sociedade, e é este: nós vivemos na ditadura do sexo livre. Por onde você andar, onde você apontar o seu nariz, abrir os seus olhos, você verá a mensagem que este mundo nos transmite constantemente, que o ser humano deve ser livre para decidir como bem quiser usar e manifestar sua sexualidade. Você vê isso na mídia, você vê isso na propaganda, no marketing, na apologia que as músicas da moda, os filmes, a literatura, apologia que toda a arte contemporânea faz ao sexo livre, à experimentação livre da nossa sexualidade. Falei sobre propaganda. Bem, propaganda usa o sexo abundantemente para vender de tudo: pneu de carro, bebida alcoólica, celular, pasta de dente, perfume. O sexo é usado como uma moeda de troca para estimular a compra, mas também como alvo de toda compra. Porque se você comprar aquele produto, tiver aquele carro, vestir aquela roupa, então você será irresistível e todos vão avançar em você. O sexo é banalizado e vulgarizado por essa cultura como um instrumento de consumo, uma moeda de troca e o prazer máximo de toda experiência. Mas então, nessa ditadura, que eu batizei de ditadura do sexo livre, existe alguma proibição? Bem, existe uma única proibição. Na ditadura do sexo livre é proibido proibir, somente. Inclusive, existe um projeto de lei complementar, tramitando aí no Congresso Nacional, a controversa PL 122, querendo criminalizar toda expressão contrária a uma união homoafetiva, ou seja, batizando qualquer oposição a uma união homossexual como homofobia. Ou seja, mesmo os que não são homossexuais querem defender a tese de que é proibido proibir, é proibido dizer que alguma conduta ou orientação sexual seja pecaminosa. Essa é a cultura na qual vivemos, a cultura da ditadura do sexo livre. Mas afinal de contas, a Bíblia não é contra o sexo, como muitos pensam? Ou a igreja não é contra o sexo? Muito pelo contrário. Os melhores intérpretes e expoentes da Bíblia nos mostraram na Reforma Protestante e no movimento puritano de que o sexo é algo bom, criado por Deus para o seu louvor e para o nosso bem. Aliás, os reformadores protestantes e puritanos estavam se opondo ou reagindo a uma longa tradição na igreja medieval, na igreja católica romana, que fez grande oposição ao prazer sexual como algo sujo, como algo vulgar, como algo que era necessário somente para a procriação da espécie humana, mas não como um instrumento de prazer e de louvor a Deus. Tanto que estima-se que, às vésperas da Reforma Protestante, a Igreja Católica Romana já tinha decretado 183 dias como sendo impróprios para a relação sexual entre um homem e uma mulher. Ou seja, metade do ano era proibido fazer sexo, segundo as autoridades magistrais ao final da Idade Média. Mas a Igreja Protestante, e a tradição puritana em particular, procurou redescobrir o valor do prazer sexual para o bem do casamento, da família e de toda a sociedade. Mas isso não foi só ideia da cabeça deles, não. Está lá na Bíblia. E o sétimo mandamento, não adulterarás, mostra isso claramente. Como assim? O mandamento que diz não adulterarás nos ensina algo de positivo sobre o sexo? Ensina sim. Ensina pelo menos 3 coisas. Primeiro, que Deus é o criador do sexo. Leia Gênesis 1 e 2 e veja como Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, os abençoou, dizendo: sejam férteis, multipliquem-se e povoem a terra. E, mesmo na companhia de Deus, Adão ouviu do Senhor: não é bom que o homem viva só. Falei, então, uma companheira, uma auxiliadora que seja idônea. E as primeiras palavras do ser humano na Bíblia são um poema de amor, um poema romântico de Adão para sua companheira Eva: essa, enfim, é osso dos meus ossos. Então nós vemos Deus criando este prazer para unir homem e mulher numa união exclusiva, vitalícia, entre um homem e uma mulher. Isso é importante ressaltar, que o sexo tem o seu lugar definido pelo Senhor num casamento monogâmico,
exclusivo e vitalício. Foi ele quem criou isso para o bem do homem e da mulher e para a glória do seu nome. Deus não só criou o sexo, ele é o promotor desse prazer. Você já parou para pensar por que o livro de Cantares de Salomão, ou Cântico dos Cânticos, está lá no meio da sua Bíblia? Ora, porque Deus quer nos lembrar que mesmo após a queda, ele ainda celebra este prazer. Ele quer redimir esse prazer para o louvor do seu nome. Ele não só criou o sexo, ele quer promover este prazer entre um casal. Porque ele fez isso, de novo, para o nosso bem e para a sua glória. Porém, terceiro, se Deus é o criador e o promotor do sexo, ele também é o seu legislador. E é aí que entra o sétimo mandamento. O desejo sexual em si não é errado. O problema é como nós orientamos ou o que fazemos com esse desejo. Assim como um rio, quando obedece às margens do seu leito, pode produzir vida, né, por meio da irrigação dos campos, as colheitas, quando este rio transborda as margens do leito, ele pode causar grande ruína, destruição e morte. Assim também o desejo, o apetite sexual, quando obedece às normas e os parâmetros de Deus, podem ser motivo de bênção, de alegria e vida para o ser humano. Mas quando transgride os parâmetros e as normas, pode se tornar um grande problema. Há quem diga, ou quem chame o sexo, né, do cimento pactual ou da superbonder conjugal. Bem, se você já teve algum acidente com cimento ou com superbonder, você sabe que, quando bem aplicados, podem se tornar uma liga quase que indestrutível. Mas quando cimento e superbonder são usados fora do lugar, então nós temos um grande problema difícil de ser desfeito. É por isso que Deus instituiu o sétimo mandamento: não adulterarás. Ele estava ali protegendo o quê? A santidade do matrimônio e do prazer sexual dentro dos limites de um casamento exclusivo e vitalício. Ora, e quando esta união é desfeita, quando este pacto é traído, entenda, toda a estabilidade, toda a base da sociedade humana está em jogo. Por quê? Se a união exclusiva e mútua de um homem e uma mulher pode ser desfeita, se a confiança de um homem e de uma mulher pode ser traída, toda e qualquer confiança neste mundo pode ser traída. Todo e qualquer outro pacto ou arranjo pode ser desfeito, seja na família, seja na igreja, seja na sociedade, na política, na economia. Quando o homem não é fiel ao seu pacto matrimonial, ora, ele sente liberdade para ser infiel em todas as outras áreas da vida. Por isso que Deus celebra o prazer sexual como algo que mantém a unidade do lar e de toda a sociedade. Mas uma sociedade que celebra o adultério e o prazer livre está se condenando à ruína e à destruição total. Então, se é isso que o mandamento ensina, o que ele proíbe? Bem, ele vai proibir toda conduta sexual que fira o arranjo divino para o casamento e para o sexo. Isso vai excluir, sim, o consumo de mídia que promove a libertinagem, a lascívia, coisas como Big Brother Brasil ou Game of Thrones, são os seriados e os programas mais vistos pelos nossos jovens, e que torna essa próxima geração insensível contra o pecado da luxúria. Faça uma experiência, esmurre o seu braço por alguns minutos seguidos e você verá que aquela área vai se tornar dormente, insensível àquela agressão. Assim também a nossa alma, a nossa mente se torna insensível mediante essa agressão constante da mídia, que promove e exibe essa libertinagem e tem feito com que muitos cristãos desliguem o filtro e se tornem completamente passivos contra a imoralidade sexual dessa cultura. Então, o mandamento proíbe, sim, o consumo de filmes, de literatura, de música que faz apologia ao sexo livre e a toda sorte de conduta sexual imoral. Sim, o mandamento proíbe pornografia e masturbação. Mas isso não tem nada a ver, é um prazer inocente, é um indivíduo, não vai fazer mal a ninguém. Lê do engano. A pornografia é um pecado que gera isolamento,
culpa, vergonha, a destruição de muitos casamentos, inclusive não é só um pecado que destrói jovens solteiros ou jovens solteiras, mas homens e mulheres legitimamente constituídos. A sexualidade não pode ser um exercício egoísta e individual, mas algo criado por Deus para o prazer mútuo entre um homem e uma mulher. Pornografia e masturbação ferem este propósito claramente. Fornicação e adultério, sexo antes do casamento ou sexo fora do casamento, também estão estritamente excluídos pelo sétimo mandamento, assim como o pecado do homossexualismo. Por mais que um casal homossexual possa gozar de uma unidade afetiva, ainda é uma violação clara do padrão divino e eterno do Senhor. Não só isso, é um protesto aberto contra Deus, dizendo que o padrão criado pelo homem é melhor que o padrão criado por Deus. Não existe padrão superior ao criado por Deus, que é de um homem e uma mulher gozando de uma união exclusiva e vitalícia para o seu louvor e para o bem da sociedade, para a sua procriação, para o seu prazer, para a sua estabilidade. Quando nós comprometemos esse padrão, toda a sociedade está à beira de um colapso moral, como temos visto ao nosso redor. Mas então como é que nós vamos nos guardar desse pecado, se ele é tão presente na nossa cultura, se ele nos cerca tanto? Ora, creio que possamos fechar com a história de um homem segundo o coração de Deus, o rei Davi. Um homem que, embora chamado homem segundo o coração de Deus, foi vítima desse pecado. Um homem que se tornou cada vez mais insensível quanto à tentação deste pecado, quando muito antes de deitar-se com Batseba, ele já começou a ferir as leis de Deus, acumulando para si muitas mulheres e esposas no seu harém. Algo que era culturalmente aceitável, mas biblicamente proibido. Note só, nem tudo que é culturalmente aceitável é biblicamente permitido. Foi por isso que Davi foi se tornando insensível contra a luxúria, contra a promiscuidade, fazendo algo que era normal aos olhos dos outros, aos reis, aos olhos dos reis da antiguidade, mas que a Bíblia condenava. Seu coração se tornou insensível, ele foi se relaxando, baixou a sua guarda, como mostra o texto de 2 Samuel 11, quando na época em que os reis deveriam sair à guerra, ele relaxou, descansou no seu palácio e logo fitou os olhos e os fixou naquela jovem, casada, comprometida. Ele relaxando, ele se fixando naquela jovem, pensando somente em si, e é assim que esse pecado costuma se desenvolver nos momentos de cansaço, nos momentos de tédio, nos momentos de egoísmo, só começamos a olhar para nós mesmos e Deus some de cena. Deus sumiu de cena da vida de Davi e ele só tinha olhos para aquela que ele não poderia tocar ou sequer possuir. Mas após ter relaxado e fixado seus olhos nela, ele racionalizou seu pecado. Ele começou a inventar N desculpas para aquele comportamento proibido, dizendo que ninguém ia se ferir, era só um prazer momentâneo e nada. Ele deitou-se com ela, a moça engravidou e um pecado chamou o outro. Um adultério gerou uma mentira, uma conspiração para cobertar o seu pecado, gerou o assassinato de Urias, esposo de Batseba, e nos filhos de Davi todos os seus pecados vieram à tona. Adultérios, mortes, toda sorte de conspiração, vendo como esse pecado vai degenerando e destruindo famílias, sociedades inteiras, quando ele não é vigiado no próprio coração. Gente, é aí que esse pecado tem que ser vigiado, no coração. Pois Jesus disse lá no Sermão do Monte que quem somente olhar para uma mulher a fim de cobiçá-la e desejá-la, já cometeu este pecado. É no coração que ele nasce, é no coração que ele tem que ser vigiado. Por isso, guardemos o nosso coração, guardemos os nossos olhos, que são a janela para o coração, tudo que nós consumimos em termos de novelas, de seriados, os estímulos da pornografia, na internet, no celular, coisas que hoje vêm ao nosso encontro. Nós precisamos ter um filtro ligado e temos que guardar os nossos relacionamentos, prezando o casamento, valorizando o casamento, honrando isso e desenvolvendo um estilo de vida de serviço sacrificial, desde a vida solteira.
Porque uma vida egoísta, mesmo na fase solteira, é uma porta escancarada para uma sexualidade egoísta, dada à pornografia, à masturbação, a toda sorte de vícios e pecados que isolam, que envergonham, que alienam e que sufocam a alma. Temos que guardar o nosso coração, os nossos olhos e os nossos relacionamentos. Casais servindo uns aos outros em amor, se doando um ao outro em amor, com seus corpos também, com suas palavras, seus elogios, seus carinhos, para que nisto nós provemos do grande prazer que Deus criou para um homem e uma mulher, exclusivamente para todo sempre. Mas, se nós estamos lidando com essas tentações, com esses vícios da alma, com esses pecados, lembre-se de novo de Davi, porque embora um rei adúltero, um homem que pecou, foi um homem que confessou seus pecados e a quem Deus perdoou. Há perdão, há cura para este pecado também e mais, pela graça de Deus, há poder para nos libertarmos desses pecados. Então, vigiemos o coração, guardemos o 7º mandamento e assim provemos do grande prazer que Deus criou para nós para o louvor da sua glória.